Capítulo 70. Como ter um bom relacionamento com o treinador. E vamos lá. Você, pai, com esse instinto de proteger, cuidar, é natural que você queira resolver os problemas do seu filho. Você queira batalhar as batalhas do seu filho. É natural isso, tá? Só que, posso dizer uma coisa pra vocês? Primeiro que eu agradeço muito meu pai, né? Porque, poxa, como eu bati cabeça. Eu tive que muitas vezes aprender qual que era o caminho errando. Tem duas maneiras de aprender, né? Ou no amor ou na dor. Mas como eu aprendi na dor? E isso eu falando com meu pai, né? E como estratégia de formação, o meu pai sempre falava isso, que filho, você precisa por você mesmo descobrir quais são os caminhos. Você acaba criando casca fazendo isso, né? Nossa! E meu pai tinha uma máxima ainda, né? Ele falava, o dia que você chegar em casa com o olho roxo ou porque brigou, você vai apanhar de novo. E aí você pensa, nossa, por quê? Não pode apanhar? Não é isso. Eu posso afirmar uma coisa pra vocês, eu nunca dei um soco numa pessoa. Aí você fala, não, nunca entrei numa briga. Eu sempre fui do deixa disso e tudo mais. Porque eu não acredito que é dessa maneira que resolva. Mas eu entendo quando o pai quer proteger o filho e quer resolver as situações, falando com a professora da escola, falando com o dono da escola, querendo resolver. Mas à medida que os filhos vão crescendo, o treinador não quer mais ter contato com o pai em si, ele quer ter contato com quem? Com o atleta. Ele quer que a mesma coisa que o pai deveria ter, o treinador tem, que é o quê? Falar assim pro atleta, você tem que batalhar as suas batalhas, as suas próprias batalhas. Ou você acha quando você estiver dentro do jogo que teu pai vai vir aqui resolver teu problema? Não, você tem que tomar as decisões, seja elas certas ou erradas. Mas você que precisa batalhar suas próprias batalhas. Essa é a parte primordial, tá? Agora, porque meu filho, na primeira vez que ele foi tentar resolver alguma coisa, ele se sentiu desconfortável. Claro, tudo que é novo assusta. É natural que no começo ele tenha dificuldade. Mas quanto antes entender essa situação, muito melhor. Mas muito melhor. E tem que levar em consideração que essa construção de relacionamento, ela nunca é da noite para o dia. Tudo que é de valor não é construído da noite para o dia. Leva tempo para ser construído, lapidado, aprimorado, leva tempo para isso. Agora, quais são as dicas que eu posso passar para você, pai, orientar o seu filho para ele começar a entender quais são suas batalhas e aí sim buscar a solução. E aí sim buscar o que precisa ser feito. Primeiro ponto, né? Ele pensar no do que ele vai dizer para o treinador com antecedência. Nunca chega tentando dar, sabe aquele de conversinha e tudo mais? Não, tem um plano muito bem estipulado e muito bem claro do que fazer. Ele precisa descobrir, né, o que ele quer falar com o que ele quer transmitir. Eu sempre digo que uma mensagem, quando é passada uma mensagem de uma pessoa para outra, se essa outra pessoa não entendeu, o problema não é a mensagem, o problema é o mensageiro. Então o atleta ele tem que começar a entender. E aí eu venho falar um pensamento de todo treinador, tá? Muita gente acredita que o treinador é pago para treinar o seu atleta, para ganhar jogos e nada. O treinador ele é pago para uma coisa só, para desenvolver o ser humano que está do outro lado. Aí você fala, mas aí, como assim? Ganhar jogo ele está desenvolvendo. Não, ele é pago para desenvolver. Desenvolver de uma maneira geral. Desenvolver como homem, com princípios, valores, caráter. Desenvolver, utilizar o futebol como ferramenta para ele melhorar a parte técnica, tática, física e comportamental. Consegue entender? Mas esse é o trabalho do treinador. Isso é uma formação geral. E como o treinador fica feliz quando ele vê que o seu atleta está evoluindo em todos os aspectos. É por isso que ele é pago. Então, dentro desse ponto, quando ele vê que o atleta está por si só indo em frente e desafiando a si mesmo, poxa, como fica feliz. Porque isso é resposta do que o trabalho que está sendo feito está dando resultado. E segundo, o atleta quer ter interação com o treinador. Então faça perguntas, mãe. Mas não chega pro treinador e fala assim, nossa, tá quente, né? Nossa, futebol é legal, né? Não, esse tipo de coisa não faz. Não é essas perguntas de elevador. Fala, nossa, aqui em Curitiba, se o pessoal quiser falar, sempre fala do clima, né? Porque faz as 4 estações do ano no mesmo dia. Aí você tá no elevador, é esse tipo de assunto. Para quem quer criar um relacionamento duradouro, não pode falar sobre isso. Faça perguntas inteligentes. Faça perguntas pro treinador para ele querer falar algo.
Da mesma maneira que quando quer passar uma mensagem, o mensageiro e etc. Olha, quando uma pessoa vai conversar com outra e ela faz perguntas inteligentes, essa pessoa aqui responde, lá e tal. E aí quando vê a conversa, só essa pessoa falou. E aí quando tá indo embora, e essa pessoa vem aqui e fala o seguinte: nossa, como ele é legal, né? Como eu gosto dele. E a única coisa que ele fez foi fazer perguntas inteligentes. Então, instrua teu filho a fazer a pergunta do jeito que tem que ser feito. E naturalmente se interessar de maneira genuína porque o outro tem a dizer. Nossa, como é agradável isso. Sabe, como é agradável tentar gerar essa conexão através de perguntas bem feitas e pelo interesse no que o outro tem a dizer. Isso é fundamental. Terceiro ponto, seja honesto, transparente e direto. Né? Nunca fica dando rodeios, seja claro no qual é a mensagem que você quer passar. Se teu filho está com dificuldade de ter essa interação, é natural. Pode ter certeza que o esforço dele de tentar conversar com o treinador, pode ter certeza que ele vai retribuir de uma maneira que ele vai entender que ele está querendo evoluir e vai auxiliar na caminhada. Pode ter certeza. Aconteceu até outro dia, óbvio que não vou citar nomes, mas um atleta ele foi dar a primeira coletiva de imprensa dele e ele ficou nervoso. Ele não sabia o que dizer, de que jeito e tal. E o treinador estava do lado. Aí o treinador começou a fazer um batuque, o menino se soltou, deu a entrevista, todo mundo ficou feliz. E por que que o mestre fez isso? Por que que o treinador fez isso? Porque ele, primeiro que ele tem experiência, e ele sabe que o jogador na primeira entrevista dele, ele fica nervoso. Assim como todo mundo. Eu, quando fui fazer minha primeira entrevista de emprego, eu fiquei nervoso. Então isso é natural, tá? Quarto ponto, e não menos importante, aprender a negociar. A arte da negociação é incrível e para uma negociação ser boa, tem que ser boa para ambas as partes. O que é isso? Então, quando o atleta quer alguma coisa, ele quer pedir, então que ele vá fazer esse pedido ao treinador, mas que algo tem que ser bom para todo mundo. Exemplo, ele quer pedir com que talvez mude um treinamento, que se mudar esse treinamento na cabeça do atleta, ele acredita que vai melhorar para todo mundo. Se melhora para todo mundo, melhora para todos os atletas, consequentemente melhora para o treinador. Consegue entender? Eu tenho um exemplo aqui, óbvio que simples, mas o negócio tem que ser bom para todo mundo. E o atleta tem que ter esse poder de argumentação. Ele tem que ter esse poder de validação do que ele está falando, do que ele acredita que vai gerar essa transformação, né? Todo treinador tem um objetivo em comum, cara. Como ele fica feliz quando o atleta chega no alto rendimento. Sabe, quando ele fala com orgulho, assim, ó, o atleta chegou numa equipe profissional, ele fala assim, esse atleta, fui eu que detectei o talento, fui eu que desenvolvi, fui eu que dei o direcionamento, e isso alimenta o ego, mas também mostra que a parte profissional desse treinador, ela foi muito bem feita. Consegue entender essa relação? Pode ter certeza, pode orientar seu filho que ele não vai ficar... O treinador não vai ficar bravo, triste ou qualquer coisa com o jogador se ele está querendo, se ele está demonstrando interesse em querer ser mais e melhor, querer evoluir. Isso é interessantíssimo. E aí uma pergunta-chave que o seu filho pode fazer para o treinador para abrir essa lacuna é simples, né? Treinador, o que eu posso fazer para melhorar ainda mais, para entregar mais disposição no jogo, ou para entregar melhor performance, ou para te ajudar mais dentro de campo? Ao fazer essa pergunta, você pode ter certeza que o treinador responder, seu filho tem que estar próximo e aberto com a mente para pegar esse feedback, aplica, você pode ter certeza que o treinador vai ficar muito feliz porque ele vai dizer, pela minha instrução, esse atleta teve evolução. Essa é a ideia de conexão, essa ideia principal de conexão com o treinador é importantíssima. Por quê? Porque lembrando, o objetivo do treinador é desenvolver o atleta como um todo. E seu filho pode ter certeza que vai alcançar um desenvolvimento muito melhor se ele tiver o treinador do lado dele.